Eleições 2022. O Instituto Paraná Pesquisa divulgou pesquisa estimulada nesta quarta-feira, onde aparecem os seguintes dados. Acompanhe. Lula tem 41,3%. Jair Bolsonaro vai a 37,1% das intenções de voto para a presidência da República nessas eleições. A diferença de 4,2 pontos percentuais em favor do ex-presidente é a menor registrada pelo Instituto na atual corrida presidencial e configura empate técnico. Ciro Gomes tem 7,7%, Simone Tebet 2,4%, Pablo Marçal apareceu com 0,6%. Vera Lúcia tem 0,3%, Felipe Dávila e Sofia Manzano somam 0,2% cada. José Maria Imael, Leonardo Péricles e Soraya Tronic têm 0,1% cada, enquanto Roberto Jefferson contabiliza 0,0%. Brancos e nulos acumulam 5,9%, não sabem ou não respondeu, representam 4%. Essa pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto, em 164 municípios de 26 estados e também do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR 03492 de 2022. Pois é, e o Instituto Paraná Pesquisas também divulgou nesta quarta-feira a pesquisa espontânea. De acordo com esse levantamento, Lula tem 32,1% dos votos e Jair Bolsonaro vai a 29% das intenções. Já Ciro Gomes tem 3,9%, Simone Tebet 0,8%, Pablo Marçal aparece com 0,2%, Felipe Dávila, Leonardo Péricles, Vera Lúcia e outros nomes têm 0,1% cada. Brancos e nulos acumulam 5,7%. Não sabem ou não respondeu representam 27,8%. Importante lembrar que essa pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto, em 164 municípios de 26 estados, além do Distrito Federal. E tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse levantamento está registrado no TSE sob o número BR 03492 de 2022. O Instituto Paraná Pesquisa também divulgou nesta quarta-feira intenções de voto para o segundo turno para a presidência. Acompanhe aí. Lula tem 47,8%, Jair Bolsonaro 40,8% das intenções de voto. Brancos e nulos acumulam 8,3%, não sabem ou não respondeu, representa 3,1%. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto em 164 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Importante deixar claro que o levantamento está registrado no TSE sob o número BR 03492 de 2022. E para repercutir esses números da Paraná Pesquisas, nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político Cristiano Noronha, a quem agradecemos pela participação. Cristiano, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Um grande prazer estar aqui com vocês. Perfeito, prazer é nosso. Que avaliação você fez desses números trazidos por mais um levantamento da Paraná Pesquisas? Jair Bolsonaro avançando, muito mais próximo a Lula, mas os dois bem à frente dos demais candidatos. A tendência é justamente essa, que os dois se consolidem à frente, mas estejam cada vez mais próximos, porque há quem diga que eles chegarão no dia 2 de outubro em um empate técnico. É possível ler dessa maneira? E já há uma reflexão em relação ao impacto da propaganda eleitoral, debates e sabatinas nesses números? Bom, Daniel, de fato, há uma expectativa de que a gente chegue, sim, no dia da eleição, com esse afunilamento, né? A gente percebe que continua havendo um crescimento nos índices de intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula se mantém estável. Então, a partir da percepção da melhora que a gente vai tendo na economia, a avaliação do governo vai melhorando.
e com a melhora na avaliação do governo, isso potencialmente pode se transformar em índice em mais intenção de voto para o presidente Jair Bolsonaro, que continua tendo um desafio, que é reduzir o seu índice de rejeição. A gente percebe que do primeiro para o segundo turno, a vantagem do ex-presidente Lula acaba aumentando um pouco. Por isso, para o presidente Jair Bolsonaro, é fundamental levar essa disputa para o segundo turno, porque eventualmente ele ganha mais tempo num confronto direto para até poder diminuir um pouco mais esse índice de rejeição e aí conseguir agregar mais votos. A gente percebe que os candidatos também, Simone Tebet e Ciro Gomes, têm apresentado um desempenho bom nos debates. Isso, de certa forma, acaba consolidando esses índices de intenção de voto neles, o que aumenta também a probabilidade de ocorrência de segundo turno. Perfeito. Agora seguimos com a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, Cristiano. A minha pergunta é o seguinte, eu vou deixar por um momento o meu ceticismo em relação às pesquisas de lado e vou lhe fazer a seguinte pergunta. Essas pesquisas foram anunciadas, tanto a Paraná quanto a da Quest, cujo dono foi marqueteiro do PT em 2014 e 2018, mas eu também vou deixar isso de lado. O período dessas pesquisas teve, no meio desse período, o debate, né? As pesquisas foram de 28 a 30, enfim. No meio dessas pesquisas, no meio do período pesquisado, aconteceu um debate. Um debate que teve alguns eventos marcantes, entre eles a afirmação do candidato do PT de que ele foi inocentado no STF e que também teria sido inocentado em duas imaginárias instâncias da ONU, né? Ele disse, eu fui inocentado na primeira instância da ONU e na segunda instância da ONU. Eu imagino que muita gente deve ter ficado chocada, né? Muita gente que estava indecisa ainda em relação ao voto, ao presenciar, né, o candidato que eles estavam considerando, dizendo duas mentiras, mas não são poucas mentiras, né? O candidato criou uma instância da justiça brasileira na ONU. Como é que você acha que isso pode ou não ter afetado esses resultados? Bom, Roberto, o primeiro ponto é que, de fato, essas pesquisas que foram divulgadas até aqui, elas não pegaram na totalidade a questão do debate, né? Até porque, mesmo alguns institutos compreendendo o período de coleta no dia do debate, o debate aconteceu no final, aconteceu à noite, muito tarde, e não foi suficiente para pegar isso. Mas o presidente Jair Bolsonaro fez esse confronto direto com o ex-presidente Lula em relação ao tema de corrupção. Então, por isso mesmo, ele insistiu nessa questão. A gente percebe algumas pesquisas aí que são divulgadas, alguns trackings que não são divulgados, que esse afunilamento ainda é maior, que já estaria a distância até menor entre Lula e Bolsonaro, e a gente percebe também que o índice de rejeição do ex-presidente Lula também começa a aumentar, né? Então, é possível que nas próximas... Por isso que eu falo que ainda deve haver esse afunilamento, porque ainda, na medida em que melhora o ambiente econômico, o presidente Jair Bolsonaro cresce, mas também, à medida que esses debates vão acontecendo, essas entrevistas vão sendo dadas, existem outros candidatos que estão apontando esses problemas do ex-presidente Lula, como é o caso do Ciro Gomes. Toda oportunidade ele fala isso. E esses aspectos negativos vêm à tona e são constrangedores e relembram a população desses problemas de corrupção. Então, por isso que eu falei no início que a perspectiva é de que essas pesquisas, à medida que a gente vai chegando no primeiro turno, haja esse afunilamento, justamente por conta dessa exposição negativa que o ex-presidente Lula está tendo também nesses debates e nessas entrevistas. Se algumas vezes pelas perguntas dos próprios entrevistadores ou algumas vezes também pelos embates que acontecem com os candidatos à presidência da República. Amanda?
Cristiano, bom dia. A Paraná Pesquisas tradicionalmente mostra o presidente Bolsonaro mais bem colocado, mas todos os outros levantamentos divulgados essa semana, tanto o BTG-FSB na segunda-feira, como o IPEC também na segunda-feira à noite, hoje a Genial Quest do Felipe Nunes, mostram um cenário estável nessas últimas 2 semanas, né? Agora esses grandes levantamentos são quinzenais, então nesses últimos 15 dias, 15 dias marcado por sabatinas, marcado por debates, o cenário continua absolutamente estável e o presidente Lula lidera por 12 pontos no primeiro turno, é o que a pesquisa Quest mostra hoje, e mais, com uma má notícia para o presidente, ele parou de crescer entre os evangélicos e o Auxílio Brasil não surtiu o efeito esperado pela campanha. O presidente Lula continua liderando com o dobro de intenção de votos no segmento de até 2 salários mínimos e também entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Com esses dados em mente, o que resta ao presidente Bolsonaro para conseguir estreitar essa margem no primeiro turno? Parece que o segundo turno vai acontecer mesmo, é o que os levantamentos indicam também, e mais para tentar reverter algo que nunca aconteceu na história, quer dizer, o primeiro colocado vencedor do primeiro turno acaba se consolidando como vencedor também da eleição presidencial no segundo turno. Nunca aconteceu essa inversão desde a redemocratização. Qual é o caminho? Parece que a margem está mais estreita para o Bolsonaro conseguir reverter essa intenção de votos, até porque todos os levantamentos, inclusive o do Paraná, mostram uma margem folgada para o presidente Lula e isso não mudou, se mantém estável ao longo dos últimos meses. Amanda, é também a primeira vez que a gente vê na história uma disputa. Se você, de repente, aplica a margem de erro nessa pesquisa Quaest, por exemplo, 2 para mais e 2 para menos, né? Ou seja, aplicando a margem de erro no melhor cenário para o presidente Jair Bolsonaro e o pior cenário para o ex-presidente Lula, essa distância que é de 12 pontos cai para 8, né? Porque ela tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Então, fica perto da Paraná também, né? Então, é importante a gente ver que essas pesquisas existem uma margem de erro e a gente tem que levar isso em consideração. Isso é um ponto. O segundo é que o que o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer, como eu disse, é reduzir o índice de rejeição dele. Ele tem, pode ser uma redução relativa, por exemplo, em relação ao do ex-presidente Lula, que aparentemente, segundo as pesquisas, tem um índice de rejeição menor. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele precisa construir, precisa resgatar essa narrativa, eleição envolve muito narrativa, de que ele precisa convencer o eleitorado de que ele, de fato, vai manter, por exemplo, esse benefício de R$600 no próximo ano. O PT parece que consegue isso durante todo o processo de votação dessa medida no Congresso. O PT colocou muito esse selo de medida eleitoreira e parece que o eleitor, boa parte dele, comprou também essa narrativa. Então, o presidente Jair Bolsonaro precisa reforçar essa narrativa de que fato e convencer a população. Ele precisa reduzir o índice de rejeição dele, precisa, portanto, ter um cuidado com algumas tons mais duros, mais agressivos durante o debate. E ele precisa também, obviamente, fazer alguns ataques muito calculados em relação ao ex-presidente Lula, porque quando você bate demais também, acaba tendo um efeito contrário. Então, também o presidente Jair Bolsonaro acaba dependendo dessa percepção de melhora da economia que a gente está vendo. A inflação caiu, os preços dos combustíveis também. Então, as pessoas precisam preservar esse sentimento de bem-estar, de que a economia está melhorando. Uma pesquisa feita por nós, em parceria com a Atlas, divulgada na semana passada, é interessante, que mostra que 67% dos entrevistados por nós acreditam que a questão do emprego e da economia nos próximos 6 meses tendem a melhorar. Ou seja, as pessoas já estão tendo um sentimento mais otimista em relação ao futuro da economia também. Isso pode ajudar bastante. Perfeito. As recentes pesquisas eleitorais para a presidência da República em destaque nessa entrevista especial com o Cristiano Noronha, cientista político que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Cristiano, bom dia, até a próxima. Bom dia a todos e obrigado por estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Obrigada a você.